Oi, gente, tudo bem? Voltei pra falar do surto psicótico, porque só agora eu tive paz, vamos dizer assim, pra poder falar sobre esse assunto. E o primeiro vídeo que eu fiz acabou gerando alguns comentários, e aí eu tô fazendo esse pra esclarecer melhor as coisas. Primeira coisa importante de falar. Agradeço a todo mundo que me desejou melhoras e que me defendeu de alguma forma nos comentários, porque tiveram algumas pessoas um pouco ríspidas, estressadas e com muitas ideias religiosas. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a nossa cultura, ela coloca a religião num local de salvação para todos os problemas que a gente tem. E quando a gente mistura saúde mental com religião, é uma coisa delicada, porque até pouco tempo atrás existia ainda manicômios aqui. As pessoas faziam exorcismos ou tentavam tratar a saúde mental com questões religiosas. Tanto que, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas no começo do ano teve uma adolescente que passou por diversos exorcismos em Rondônia, na capital, e ela foi encontrada morta em casa, e foram os próprios familiares dela que fizeram isso com ela. Uma história muito triste, se vocês procurarem aqui no YouTube, tem gente falando sobre o assunto, tem jornal falando sobre o assunto, e se não me engano o caso ainda está sendo investigado, porque corre o risco dela ter passado por violência sexual por parte do pai, padrasto dela. E, enfim, é um caso visto como feminicídio e é uma história muito triste. E a menina, enfim, tinha a vida inteira pela frente. E do nada ela sumiu, ela se afastou dos amigos, ela se afastou da igreja que ela ia, ela desapareceu, ninguém fez nada. E só descobriram que ela morreu porque um vizinho resolveu, tipo, fazer uma denúncia. E quando foram lá ver, a menina tava morta na cama há muitos dias, tipo assim, em estado deplorável, uma coisa horrorosa. Então eu acho muito delicado esse negócio de colocar Deus em tudo. As coisas não são bem assim, principalmente com saúde mental. Precisa ter muito cuidado, porque o que nós mais temos na história são relatos de tratamentos de saúde mental feito com religião e que não dão certo e são coisas muito distintas, então precisa separar muito bem. O que aconteceu comigo foi que eu tive esse surto em 2024 e eu fui diagnosticada com bipolaridade, depois eu fui diagnosticada com esquizofrenia e na real, no fim das contas, não foi nada disso. Eu tava triste, eu tava morando sozinha, eu tava num relacionamento ruim, eu tava sendo assediada pelos meus vizinhos, que eram homens, eu fui furtada indo pro trabalho, eu não tava conseguindo me manter no trabalho que eu estava, eu tava num momento ruim da minha vida. E paralelo a isso, eu fui ao psiquiatra, relatei as coisas que estavam acontecendo, e aí, a princípio eu fui diagnosticada com depressão. Comecei a tomar um antidepressivo, e aí ele tinha um efeito colateral de diarreia. E aí eu comecei a ficar com muita diarreia e estava me fazendo mal. Eu pedi pra ele trocar. Só que antes dele trocar, eu já tava sentindo a realidade um pouco esquisita. Só que eu não... Eu achava que eu tava ansiosa, eu tava sem dormir direito, enfim, eu estava num momento ruim, passando por várias coisas que me estressaram demais. Então eu coloquei a culpa nisso, eu não achei que fosse o remédio. E como eu nunca tive um surto psicótico, sabe, isso nunca aconteceu, eu nunca ouvi vozes, nunca vi coisas. Pra falar que nunca vi, uma vez ou outra na minha vida, nos meus 34 anos, eu vi um vulto esquisito ou uma coisa assim, sabe? Mas, enfim, não faz parte do meu dia a dia isso. Eu não pertenço a nenhuma religião também, do tipo, então
Na verdade, eu me considero agnóstica, então pra mim isso foi uma coisa muito fora do meu normal. E aí, eu já comecei a sentir essa realidade um pouco esquisita. Depois disso, eu pedi pra ele trocar o remédio, porque tava me dando muita diarreia. E aí era horrível, né? Pra não fazer nada com muita diarreia. Ele me deu um outro antidepressivo. E esse outro antidepressivo foi quando piorou. Foi quando eu comecei a escutar muitas vozes. E foi quando eu tive o surto que eu contei no ônibus, vindo pro estado da minha mãe. Só que, na verdade, eu já tava tendo um surto antes. Eu andava pela cidade de São Paulo e, como eu falei lá no vídeo anterior, eu achava que todo mundo me conhecia e que tava todo mundo lendo meu pensamento, que todo mundo conversava por telepatia. De lá pra cá, eu piorei muito, mas assim, muito. Porque eu tive diagnóstico errado, porque me medicaram com outras coisas que também não era. Ou seja, aparentemente, o meu organismo é saudável. Não sei como, mas ele é. Apesar de eu ser completamente doida, ele não é doido o suficiente. Esses medicamentos mudaram a química do meu cérebro, dos meus neurotransmissores, mandaram dopamina demais, mandaram serotonina demais, mandaram GABA demais. Isso tudo aumentou meu surto, mudou todo o meu estado de humor, deixou meus órgãos sensoriais extremamente sensíveis. Eu escutava barulhos e os barulhos em volta de mim pareciam que me cortavam por dentro. Gente, era uma coisa horrorosa. Esses últimos 6 meses, de dezembro pra cá, foram os piores meses da minha vida. Eu fiquei muito, muito, muito mal. Porque eu tive o diagnóstico errado e me medicaram errado. No fim, era só eu ter parado de tomar o antidepressivo e ter ficado sem tomar nada e esperado as coisas melhorarem. O que me piorou foi os remédios que eu estava tomando. Passei por 3 psiquiatras diferentes até eu, entender o que estava acontecendo comigo e ninguém me escutava. Psicólogo não me escutava. Eu tive um atendimento horroroso no SUS e eu fico muito triste em falar isso, porque eu sou uma pessoa que defende o SUS. E infelizmente eu tive um atendimento muito ruim. Quando você muda de estado, você sente o quanto a cultura de cada local pesa. E isso é muito triste também, porque parece que tem crenças, como por exemplo de Deus, que não deveria entrar dentro de um set terapêutico e entra, sabe? Esse vídeo que eu fiz e esse que eu tô fazendo agora é muito mais pra, quanto mais pessoas eu acho falarem sobre isso, melhor a saúde no futuro pra todo mundo. Porque, infelizmente, saúde mental é caro, não é acessível, não é todo mundo que sabe sobre o assunto e, como eu falei, assim como deixaram nos comentários, as pessoas preferem colocar religião em cima. Gente, se eu já tô escutando vozes, se eu tô vendo coisas, eu ainda vou entrar num delírio religioso? O que vai acontecer depois? Vou me exorcizar? Que nem fizeram com a menina de Rondônia, adolescente, e no fim encontraram ela morta, usando fralda dentro de casa, em estado de decomposição na cama, porque os pais dela eram malucos. Tipo assim, sabe? Precisa ter muito cuidado com isso. Eu não tô falando que religião é ruim, e eu não quero ofender ninguém. Eu já passei por todas as religiões possíveis até eu chegar nesse estado de me considerar agnóstica. Inclusive, foi as coisas que eu estudei, foram a minha dúvida de duvidar de tudo e saber que delírio existe, né? Que é um transtorno, que é um sintoma de provavelmente algum diagnóstico, foi isso que me ajudou, porque tem uma dos sintomas, por exemplo, da esquizofrenia, é você não saber que você saiu da realidade. Por isso aqui, ó, por muito isso aqui, conseguia perceber que eu estava saindo da realidade. E foi isso que me ajudou, porque senão eu tinha ficado na mão desses médicos. Tinha ficado na mão da minha família para cuidar de mim,
E, tipo assim, eu amo eles fizeram o possível, tipo, o máximo pra mim, sabe? Eles me ajudaram muito. Só que eu sei de saúde mental, eles não. Pra eles é melhor Deus. E Deus não me ajudou. Ele não desceu aqui e me ajudou. O que me ajudou foi o meu conhecimento. Porque se não fosse o meu conhecimento, eu jamais teria conseguido procurar outros médicos. Porque eu que fui atrás. Porque ninguém sabe de saúde mental no Brasil. A gente não fala sobre isso. É uma saúde que não é procurada. É uma coisa que não é debatida. As pessoas acham que é frescura, que você tá fazendo um personagem, que você está se fazendo, e você tá lá escutando vozes. E no fim, o que são as vozes que você escuta? O seu próprio pensamento, que você ouve em voz alta, você ouve do lado de fora. Olha como tá trocado a forma como o seu cérebro deveria funcionar. Você ouve o seu pensamento do lado de fora do seu da cabeça, como se você tivesse alguém aqui do seu lado conversando com você. Valeu, galinha. Eu passei meses sem consumir conteúdo no YouTube, sem ver filme, sem ver série, porque a quarta parede, que quebra, né, no cinema, tipo que quando o ator começa a conversar com você, ela era quebrada o tempo inteiro. Tudo o que eu consumia de audiovisual, a quarta parede quebrava. Mano, eu querendo relaxar, assistir um filme, assistir uma série, ver um vídeo, estudar, qualquer coisa, eu não conseguia ver nada. Por isso que eu demorei tanto tempo até postar um vídeo de novo, porque eu não conseguia me gravar. O que eu fiz foi escrever no meu diário todos esses dias, as coisas que aconteceram, pra eu poder depois ter uma noção de como eu fiquei. Mas eu não conseguia consumir nada, eu não conseguia conviver com as pessoas, eu não conseguia sair. Eu fiquei trancada em casa, tiveram dias que eu não comia. Eu passei uma semana inteira, 2 quase. Na verdade, praticamente um mês inteiro, sem comer. Teve dias que eu precisei ir no hospital tomar um diazepam, porque eu fiquei muito acelerada. O meu cérebro não parava 1 minuto, eu não conseguia dormir. Tive que tomar remédio pra dormir, tomar remédio pra controlar o humor, tomar remédio pra parar de escutar vozes. E no fim, todos esses remédios estavam me deixando pior. Eu tive a certeza absoluta que todo mundo no mundo conversava por pensamento e telepatia, e eu tinha demorado pra chegar nesse estado. Eu cheguei muito velha, que isso é normal com toda criança. E aí eu lembro, mano, que eu pegava as coisas que eu tinha estudado, assim, na faculdade de psicologia, e eu ficava, não, mano, mas não é possível. Tem essa teoria, tem esse autor, tem isso aqui, e eles falam disso, ainda bem. Porque senão eu nem sei. Gente, faltou isso aqui pra eu não bater nas pessoas. Que vergonha, eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa tranquila. Eu sou uma pessoa que não briga, que não xinga. E no fim eu tava conversando com a parede, sabe? Foi horrível. E perceber que conforme você anda pelo país, se você for para interiores, principalmente, a saúde mental é precária. Mano, eu passei com uma psicóloga do SUS que ficava mostrando a capinha pra mim de Cosme e Damião. Tipo assim, eu virava pra ela e falava, Mona, o que eu tenho a ver com Cosme e Damião? Eu tô escutando voz, eu tô num delírio aqui psicótico, caralho. Eu tava pensando em me matar, gente, porque eu não aguentava mais escutar as vozes. E tudo isso porque eu fui medicada errado. E porque acharam que eu tava com esquizofrenia. E assim, beleza, você pode tomar um remédio, ele acaba despertando um transtorno que tem em você. Agora eu tô investigando isso de novo,
porque de repente eu posso mesmo ser esquizofrênica e de vez em quando ter um surto. O foda é que... Como que você trabalha escutando vozes? Eu não sou milionária, eu preciso trabalhar. Como que você vive assim? Eu tô há 2 anos praticamente parada, vivendo de freelance, porque eu não consigo ter uma rotina normal. Nesses de 2024 até hoje é dia 8 de junho, no dia que eu tô gravando esse vídeo, não sei que dia que eu vou postar essa semana, tá? Eu estou gravando hoje. De repente eu posso postar hoje mesmo. Eu tive 6 meses e 2 semanas de tranquilidade, tipo assim, de estado normal, de estar no meu estado de consciência normal, de estar vivenciando a realidade normal, como eu sempre vivenciei antes. Eu sempre fui de sair, de beber, já experimentei algumas drogas, sou da música eletrônica e tudo mais, eu não vou ficar fingindo um personagem aqui. Mas isso nunca tinha acontecido comigo, sabe? Nunca. Então, foi uma coisa muito doida, porque me fez questionar tudo que eu acreditava. Eu fiquei tipo, mano, pra que serve a ciência, então, se todo mundo fala pro pensamento? Por que a gente vive a realidade desse jeito? Porque pra mim é mais fácil acreditar que não tem nada depois, sabe? Mas agora eu tô questionando tudo. Ai, meu Deus, será que eu vou arranjar uma religião pra mim? Eu acho difícil. Porque eu não gosto de resposta pronta. E eu acho a vida muito mais complexa do que qualquer resposta pronta. E a maioria das coisas que acontecem com a gente não sabe por que acontece. A gente não sabe o que vai acontecer depois que a gente morrer. Algumas religiões dão pra gente uma resposta, mas será que é isso mesmo? Ninguém morreu e voltou pra vir dizer se é isso mesmo. Tem Jesus, mas nada na história comprova que ele realmente existiu. Se acredita nele, desculpa, tá? Eu não quero te ofender. Eu tô falando aqui de fato científico. E eu me oriento por aí. Então, pra mim foi muito difícil esse momento em que eu achava que todo mundo lia pensamento, em que a gente tinha esses poderes, porque me fez questionar tudo que eu estudei, me fez questionar a minha vida toda, me fez questionar tudo que eu acreditava cientificamente. Eu não tava conseguindo conviver com ninguém, eu não tava conseguindo ouvir ninguém. Ainda bem que só tem uma vizinha aqui na frente, eu tô num sítio isolado. Mas eu ouvia os galos cantando e pra mim eles falavam: me ajude, socorro, foda-se. No final do vídeo eu vou colocar um trecho, aí você me fala se ele falou foda-se ou não nos comentários. Gente, foram dias, meses, semanas, meses em que a morte parecia muito melhor do que a realidade. Foi muito difícil, e assim, ainda bem que meu pai e minha mãe estão vivos, e que bom que eles me acolheram, porque senão eu poderia, sei lá, tá na rua, perdida. O que mais tem na rua são pessoas em surtos psicóticos, porque a gente não tem acolhimento. Antes internava todo mundo, aí agora não interna mais ninguém, o que é o correto, só que a gente não tem apoio. Como que uma pessoa que tá escutando voz vai tomar o remédio dela todo dia? Precisa de alguém orientando, tipo assim, não tem como. Não tem como. É muito difícil você ser sozinho no mundo. É muito difícil você se cuidar sozinho no mundo. Você tem que estar com a saúde muito boa. Eu fico pensando, imagina se eu tivesse filho. Enfim, gente. Ninguém tem obrigação de cuidar de você, mas não tem como a gente se cuidar sozinho. Eu espero que ninguém passe por isso. E se por um acaso passar alguém aqui passando por isso, deixa aí nos comentários que, sei lá, eu te mando mensagem de vez em quando pra saber como você tá. Eu não desejo isso pra ninguém, sabe? Foi uma coisa horrível. E eu achei que eu nunca mais ia voltar ao meu estado normal. E essa é a pior coisa que tem. O nosso cérebro, ele tenta dar respostas pra tudo, porque a gente não consegue viver muito na dúvida. A gente precisa ter certeza e controle de algumas coisas. Então, quando eu percebi que eu não tinha mais resposta científica para as coisas que estavam acontecendo,
que eu não tinha mais como palpar aquilo, que eu não conseguia controlar mais a minha mente, que eu não tava... Meu corpo tava tendo espasmos. Quando eu percebi que meu corpo tava tendo espasmo, meus músculos estavam se movimentando sozinho, eu falei, puta, fudeu. Falei, me fudi. Tô fudida, mano. E o que falta depois? Eu vou sair na rua fingindo que eu sou Hermione? Achando que eu sou Hermione de verdade? O que falta? Tipo assim, é muito maluco, cara. Escutar vozes é muito maluco. E é aquilo que eu falei, né? É o seu próprio pensamento que você escuta em voz alta. Isso é um fato científico, tá, gente? Se vocês forem pesquisar, tem estudo comprovando isso. E saiu um ano passado aí que corrobora isso mesmo. Saiu numa revista de esquizofrenia, inclusive. Então, você não conseguir perceber que você está escutando o seu pensamento em voz alta é horrível. Agora eu já sei que é isso. Então, quando nas últimas semanas em que vinha, eu lembrava disso, né? Desse aprendizado que eu tive, de que era o meu próprio pensamento em voz alta, que me ajudou muito a refutar. E eu acho que isso foi uma das coisas que me ajudou muito a voltar ao meu estado normal. Vocês ouviram o Galo falando foda-se? Ele acabou de falar. Eu ainda tô com esse delay. Meu Deus, eu tô muito maluca. Enfim, não sei qual vai ser os próximos capítulos disso, mas eu venho atualizando vocês. No fim... Ó, foda-se! Ai, só rindo pra não chorar. Não querer se matar. É isso, gente. Pesquisem sobre a história da menina, que eu falei de Rondônia, eu esqueci o nome dela. Pesquisem sobre saúde mental. Se você tiver um diagnóstico, estude sobre ele, pesquise sobre ele. Passe mais de um médico para você poder ter outras opiniões. Defenda o SUS, para a gente poder ter atendimento de qualidade melhor ainda daqui, conforme os anos forem indo. E se você estiver escutando vozes, essa quarta parede quebrar, eu não estou falando com você por telepatia, eu não estou te perseguindo, eu não sei quem é você e esse vídeo é para ajudar outras pessoas. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau.